49%, hoje foi para 100%. As empresas aéreas, se abriu o mercado de 100% também para o internacional, ou seja, aos poucos eles estão entrando em questões estratégicas no nosso país. E quando a gente acordar, essa soberania já era, porque a gente achava que o Brasil era apenas o nosso quarto ou a nossa casa e o computador que a gente estava mexendo. E aí, mestre Neto, como reagir a tantas lutas quase que impossíveis de se combater? Fazendo isso que estamos fazendo aqui, com 4, 5 mil pessoas nos assistindo e pensando o que é isto aqui. Estamos falando aqui de patentes, essas coisas todas. Veja como o domínio intelectual, o domínio global faz. A mentira do aquecimento global, por exemplo, numa palestra do Melion, ele nos diz o seguinte, olha, começaram a dizer que o CFC, o gás da geladeira, não sei o quê, ele mexia com o clima. Não, é que acabou a patente daquele gás. Venceu a patente, aquele gás já poderia ser fabricado por todos os países do mundo. Então tem um novo gás, com a nova patente, e que isto vai dar dinheiro para quem? Para os grandes laboratórios, para as grandes corporações mundiais. É a gripe suína também, é a gripe aviária, ou seja, nós vivemos num domínio ideológico muito grande. Então precisamos, primeiro, dar uma chacoalhada agora no Brasil, porque o brasileiro e as brasileiras estão perplexas da maneira com que a imprensa, especialmente as grandes redes televisivas, têm colocado nessa questão da corrupção. Ou seja, o mundo parlamentar, o mundo partidário está se jogando de uma maneira para destruir de vez toda e qualquer relação de dizer, olha, política realmente não presta. Como dizia a ditadura chegou a um ponto em que as pessoas em casa diziam, religião, futebol e mulher e política não se discute. Agora não, política se discute. Nós aprendemos quando criança, na militância, durante a ditadura, que o voto é uma procuração. E é uma procuração muito importante, assim como você dá para o advogado representá-lo, você dá para um deputado federal, para um vereador, para fazer leis em seu nome. E é o único momento em que o homem mais rico do mundo vale tanto quanto um pedinte da rua. Ele vale um. Se cada um tiver consciência de que ele é tão importante, porque vale tanto quanto o mais rico dos homens do planeta Terra, ele vai poder fazer a revolução com a sua própria mão. E é por isso que nós somos contrários ao financiamento privado de campanhas, porque o CPF não pode competir com o CNPJ. O que interessa para a JBS é botar 200 milhões de reais em campanhas de deputados, enquanto eu, CPF único, pessoa física, não tenho condição de financiar o meu deputado, ajudá-lo. Ou seja, essa também é uma mudança importante que precisamos fazer. Pessoa jurídica. Não... Isso, mas é o privado físico contra o CNPJ, que é a empresa. A empresa. Ele defende que é o financiamento público que nós defendemos. Todo esse defeito que está apresentado na televisão é porque as empresas... Qual é o interesse da Odebrecht de botar tanto dinheiro nas campanhas? O interesse é disso, de pegar a facilidade, seja no Congresso Nacional, de alterar a medida provisória, de alterar a legislação, abrir as portas. Ou seja, eu acho que nós, fazendo esse tipo de debate, levando cursos para a juventude, para parlamentares, prepará-los para representar o papel a que são designados dentro dos partidos, essas coisas todas. Ele quer fazer uma pergunta, o perguntador? O papel, porque não tem maior mediador, os três são debatedores. Então, tem uma pergunta aqui para o debatedor Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. O João Batista, do Rio de Janeiro, está perguntando se é o fim da era Vargas. Qual é a tua opinião? Olha, o último que tentou fazer o fim da era Vargas teve o fim da sua carreira política decretada e passou a ser o presidente mais impopular do Brasil na saída do seu governo, foi Fernando Henrique Cardoso, que queria até que esquecesse a memória e os livros que ele escreveu. A era Vargas é um sentimento. Era Vargas é uma visão. Vargas foi o primeiro brasileiro a pensar num projeto de nação para valer. Ele pensou na construção do Estado brasileiro com uma profundidade que Roosevelt pensou, que outros líderes mundiais pensaram quando olhavam para a sua terra, para a sua gente, para o seu chão, e pensaram em construir uma nação. Então, a era Vargas é um sentimento. Ninguém vai ter a capacidade de acabá-la. E mais do que isso, aqueles que consideram que nós estamos ultrapassados,
você tocou numa ferida, do meu ponto de vista, né, fundamental da sociedade moderna, o individualismo. O capitalismo foi tão perverso na sociedade que ele fez o individual valer mais do que o coletivo. Ele fez o egoísmo ser elogiado, ser aplaudido, ser gratificado e o coletivo ser diminuído, pulverizado, maculado. A sociedade hoje virou topa tudo por dinheiro. Quando se fala dos políticos, se imagina que os políticos são de outro planeta. Os políticos são do planeta Terra. Vizinho São seu. oriundos da sociedade que nós vivemos. O que está em crise é a base da sociedade, os seus valores como família, os seus valores como entes. O que está em crise é a falta de amor entre as pessoas, é o ódio que se... Como as pessoas, estou falando de redes sociais de vocês, como as pessoas se escondem os seus nomes, falsificam identidade para xingar, para ofender, com que prazer? Com que prazer, Neto, se destrói reputação? Com que prazer se aniquila seres humanos, se condena? Com que prazer se vê os defeitos e quase nunca quer se ver as qualidades? É essa crise que nós estamos vivendo da humanidade, não é só do Brasil, não. Da humanidade. É da humanidade. E como a gente vai fazer essa mudança? Sabendo que nós somos uma minoria, porque nós sonhamos. Diz que sonhos são coisas de poetas. Sonhos são de pessoas irreais. Se a gente não tiver sonho, a gente vai fazer o que da vida, meu amigo Neto? Qual a solução para o ser humano que não sonha, meu amigo Neto? Como ele vai viver sem sonhos? Verdade. A política é um exercício permanente de uma ponte de construir e fazer realidade um dia os sonhos que você tem. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, não tem audiência de 40 milhões que a Globo tem, 50 milhões diário. Porque quando o artista, o locutor da Globo vai falar, está escrito ali no teleprompter, que fica ali na câmerazinho. Ele não fala, ele lê. O que ele vai falar está editado desde de manhã, porque aquilo tem um grupo que se reúne para dizer o que ele deve falar. Na hora que ele está falando, tem um grupo feito de pesquisa chamada pesquisa qualitativa, que mede a aceitação ou não daquilo que ele está falando. Hoje ninguém fala o que pensa, as pessoas falam aquilo que a pesquisa diz que ele deve falar para agradar a maioria. Isso não é política. A política é você dizer o que pensa. É você desagradar uma maioria que pode estar vendo agora e tem mais 38, 40 partidos para escolher, mas nós pensamos assim. Nós não podemos abrir mão de ter nossas ideias. Nós queremos uma nação livre, independente, autônoma, que construa seus caminhos com as suas próprias mãos, não que está aí. Para isso, nós estamos enfrentando hoje uma sociedade que não nos quer sequer ouvir, Neto, companheiro e amigo. Como fazer a política ser ouvida por um povo que está sendo ensinado que a política é podridão? Como ser ouvido a ouvidos que entra por aqui e sai por ali? Como é que a gente resolve isso, amigo Neto? Me ajuda. Olha, falei de fazer esse tipo de coisa, mas talvez resgatar um pouco da filosofia do Ubuntu. Já ouviu falar disso? Que homem chique esse, hein? O nome é mais chique ainda. Pois é, um antropólogo uma vez foi numa tribo indígena e colocou lá num canto um monte de doce, chamou as crianças e disse: quem chegar primeiro lá, pega aqueles doces. As crianças deram as mãos, foram juntas andando e todas pegaram os doces e viraram para o antropólogo e disseram: Ubuntu, tio. Ou seja, de que poderia ser eu feliz comendo doce, olhando meu irmão, meu amigo, não comendo doce? O Ubuntu é isto. Nós vamos ter que mudar a cara da sociedade, nós vamos ter que construir pontes com essa sociedade para acabar com o individualismo. Porque isso que o neoliberalismo trouxe, a competitividade entre as pessoas, a tal da empregabilidade, são todos textos, reengenharia, todos textos inventados para oprimir cada vez mais o operário, o trabalhador, para que ele faça competição com o seu companheiro de trabalho, né, no chicote. É aquela história se você olhar... as cotas que os caras bancários têm que fazer são a cota ouro, prata, diamante, não tem fim. Ele virou prata, ele tem que virar ouro. Se ele virar ouro, ele tem que virar diamante. E quando ele virar diamante, ele não sabe o que ele vai virar, ele vai perder o emprego. Ou morreu. Ou morreu.
ou se suicida, como tem ocorrido em alguns bancos, ou seja, nós precisamos fazer com que a sociedade volte. E tem aí um autor que está fazendo um sucesso danado, Augusto Cury, que determinou a síndrome do pensamento acelerado, para que essa criançada, essa juventude, nós paremos com tanta informação vamos pensar, e vamos fazer essa massa cinzenta, usá-la. Fazer câmara lenta, fazer devagar as coisas, para que juntos a gente possa construir uma sociedade. Prazer na vida. Ou seja, por que é que você vai acabar com um cobrador de ônibus ou trocador de ônibus se você está com 14 milhões de desempregados? Pode dizer que isso é moderno. Que modernidade é essa que eu vou infelicitar sem números do Brasil? Assim como foi com os frentistas de posto de gasolina, você tirar aquela cara que serve você para pôr gasolina, você fala, mas isso é subemprego. Não, nós temos pessoas para empregar. Claro. Isso é histórico, nós não podemos permitir, em nome da modernidade, você destruir vidas, famílias, destruir pessoas, porque não tem coisa pior, mais sem dignidade, mais sem nada, do que um povo ou uma pessoa sem emprego. E tem mais, ô Neto, chegando aqui já na reta final, senão vou me destituir da presidência do partido. E eu sei, já estão aqui brigando, vocês estão vendo, eu estou querendo falar, eu estou sendo impedido democraticamente por alguns companheiros aqui, que para mim são instrumentos da direita internacional que estão nesse momento aqui. Não são da Internacional Socialista. Não, tirando isso é pura brincadeira. Mas eu quero levantar uma coisa que me impressiona, para passar para a fala final do Everton e depois para do Neto. Me impressiona a insensibilidade das pessoas hoje. Você vê, e eu vi isso semana passada, num jogo de futebol, caminho do jogo. Eu, inclusive, fui cercado no dia da camisa, que eu estava com a camisa do meu clube, eu sou fluminense, tinha uns 200 quase flamenguistas em torno de mim, não apoiei por obra do acaso, porque meia dúzia de flamenguistas ali resolveram ser solidários e me proteger. Sério, aconteceu comigo. Depois da saída eu vi uma agressão, um cara sozinho, apanhando dos 50. Eu fiquei impressionado que as pessoas olhavam e não faziam nada. Nada. Você passa na rua e vê uma pessoa agonizante deitada, as pessoas não param para dar a mão. Será que é um copo d'água? Será que... As pessoas veem mendigo, pedinte na rua, como se fosse um pedaço de madeira interrompendo a sua caminhada. Nos hospitais, as pessoas deitadas à beira da morte, com insensibilidade de... alguns passando, formados até com juramento na medicina, e falando para a família, aguarde, ele que espere. Aonde vai essa sociedade? Nós somos fundamentalmente um partido humanista. O ser humano é nossa prioridade. A vida é nossa prioridade. A felicidade deve ser a nossa busca permanente. E ela não existe sozinha. Ela não existe com individualismo. Só se alcança a felicidade coletivamente, tendo amigos, tendo uma família estruturada, tendo o prazer de deixar como maior herança para o teu filho, o teu neto, teu sobrinho, teu afilhado, para quem você cria, a tua honra, a tua sensibilidade social, o teu carinho, o teu amor. É utópico falar disso? Pode até ser, mas eu sonho com isso todo dia. E você, amigo Everton? O Lupe falando, eu me lembro, e volto a repetir, sou bem mais novo, claro. Não parece. Com 37 anos, mas assim, Lupe, como que está fazendo falta você olhar essa nossa juventude e as crianças serem perfiladas todo dia no início da sua aula para cantar o hino nacional. E você não começa mais a ver e nem perceber esse amor à bandeira. Né? O brasileiro, ele de verdade veste a camisa uma vez ou outra quando vai ter um jogo importante da seleção brasileira. Agora, esse vestir a camisa do Brasil, da sua nação, da sua pátria, de forma espontânea, no dia a dia, defendendo o seu irmão, defendendo o seu território, isso realmente está fazendo falta. Como faz falta, por exemplo, uma matéria simples, que todos nós, eu peguei, vocês pegaram e depois se acabou nas escolas, que é educação moral e cívica, que você ensinava ali o básico, mas que era importante, principalmente nessa questão da convivência e da sociabilidade. Então é preciso que nós aproveitemos esses espaços
para dizer para as pessoas que nos assistem e outras que virão, de que um partido político também discute isso, o dia a dia, a vida normal. Esse é o diferencial do PDT, por isso que ele tem crescido. Porque nós estamos conversando, como o Lupe colocou aqui, sem teleprompter, sem nada pronto. Nós estamos conversando aqui para explicar que a política ela é apenas um instrumento de organização das próprias pessoas, da sociedade. Então, todo cidadão ele deve e pode participar da política. Por que eu falei deve? Porque deve ser agora convocado. Para o momento que nós estamos vivendo, a sociedade ela tem que ser convocada a participar desse grande momento. A gente precisa despertar nas pessoas a importância que é participar de uma instância de um partido. Por exemplo, o PDT, ele tem o seu movimento sindical, ele tem o seu movimento de mulheres, ele tem um movimento de juventude, ele tem um movimento negro, ele tem um movimento indígena, ele tem um movimento da diversidade. Nós enfrentamos os temas tabus que muitos não querem. Por quê? Porque não compreenderam que a política ela pode ser feita dessa forma natural, conversando o dia a dia que nós vivemos dentro da nossa sociedade. Então, monte você, e o Maneca está agora nos assistindo, e se nós não fizermos essa convocação, ele vai brigar aqui com todos nós. Então, convidamos você que é filiado ao PDT e que pode vir se filiar a montar o seu núcleo de base. O núcleo de base é um grupo de 10 a 15 membros que um dirigente participa presidindo esse núcleo e ele discute a sua situação e discute ali o dia a dia. Se o núcleo é do seu trabalho, da sua igreja, ou da sua escola, ou da sua rua, do seu sindicato, você tem um núcleo para debater. Está acontecendo agora aí esse momento das discussões das reformas. O núcleo para discutir e tirar uma opinião. Então, cada núcleo desse você dá o nome da sua rua, o nome do seu ídolo artístico, político, enfim, da sua referência, mas diz, olha, o núcleo Daci Ribeiro, o núcleo Brizola, o núcleo Jackson Lago, o núcleo Neiva Moreira, é importante ter essas referências para que a gente diga o seguinte, e aí é a minha contribuição para mim poder encerrar aqui essa participação nesse debate. Depois dessa operação Lava Jato e depois dessa operação política, de desconstrução da política no país, são poucos os partidos políticos, anotem o que eu estou dizendo, são poucos os partidos políticos que vão poder ter orgulho de dizer que fazem parte de partido e contar a sua história e o seu passado. Então nós do PDT temos que aproveitar mais do que nunca esse momento, mas não de forma apenas aproveitar porque alguém se acabou. Não, aproveitar porque nós tivemos a coerência de manter a nossa história, o nosso legado e sempre vivo. No nosso partido, a luta, a alma de luta de todos os nossos dirigentes que fizeram a gente chegar até aqui. Então são poucos partidos que vão conseguir chegar amanhã e dizer assim, faço parte da agremiação tal, como nós que poderemos chegar e dizer, somos do PDT, o partido que há 30, 40 anos atrás já tinha Brizola, tinha Neiva, já tinha a base do trabalhismo, a base na luta pela educação, que tiveram dirigentes importantes e que todos eles aqui nos orgulham de passar a bandeira para outras gerações que vão vir e dizer assim, nosso partido que tem orgulho de contar a história dele. Porque muitas legendas que estão aí, elas infelizmente não vão poder contar a história da sua luta. E aí vão tentar construir enredos ou retóricas de pessoas para dizer que elas são os partidos. E esse é o grande erro que nós não vamos poder cometer. Por isso que nós estamos saindo na frente e dizendo, participe de um partido político, construa a história com ele e ajude a dar a sua parte também, porque eu tenho certeza que o Brasil ele é maior, ele é acima de qualquer quadra. O Brasil, ele é o Brasil de pessoas altivas, de pessoas que mesmo na dificuldade conseguem sorrir, conseguem no final de semana fazer o seu samba, participar da sua feijoada, conseguem reconstruir e encher o pulmão de ar novamente para começar a semana e dizer, vamos construir o Brasil que queremos. Então, obrigado Lupe, obrigado Maneca, a Fundação Leonel Brizola, o nosso querido PDT e o querido presidente Neto da CSB, que deu essa importante contribuição nesse debate, que era para falar apenas da reforma trabalhista, mas conseguimos falar de tudo e de tudo um pouco.
mas o mais importante, conseguimos aqui dialogar e conversar com os nossos amigos, internautas, simpatizantes e até as pessoas que não nos conheciam, mas estão tendo a oportunidade de conhecer um PDT diferente, que participe e que debate. Amigo Neto, primeiro eu quero dizer que chegamos aos 7 mil, já passamos 7 mil. Ainda não é os 10 que eu queria, mas nós vamos chegar lá. E eu depois vou ver se a conta dele está certa, se ele está só considerando uma parte só. Isso aí a gente vai ver depois. Eu queria mandar um abraço carinhoso, muito especial para o Jairo Jorge, o nosso candidato a governador do Rio Grande do Sul, pré-candidato, né? Que por enquanto só pode ser pré-candidato. Foi prefeito de Canoas, exitoso, preparado. Ô Jairo, nosso presente não é para você, é para o Rio Grande. Nós queremos que você seja governador desse estado, para tirar esse estado grandioso, exemplar, da desgraça que está hoje na mão de um governador sensível e profundamente conhecedor desse estado, como é o caso. Jairo, saúde, sucesso e que Deus lhe proteja. Palavra aí para, nesse momento, finalizar, né, fomos aqui, 1h e 30 minutos falando. Já tem uma organização da Fundação, disse que eu nunca mais falo. Né, que estão já fazendo abaixo-assinado para me proibir de falar da Fundação. O deputado Fábio Macedo, que é o líder da nossa bancada na Assembleia Legislativa do Maranhão, está aqui mandando uma homenagem ao Lupe, dizendo que ele está também barbudo, igual a ele, só para levar essa nova moda para os pedetistas do Brasil. Não é moda, sabe por que é? É em homenagem a Che Guevara. Hay que endurecer-se, pero sem perder a ternura, jamás. Com a palavra, meu amigo Neto, obrigado. Desculpe aí esse jeito informal, mas você sabe que é a nossa natureza. Que é isso, eu é que agradeço. E começo finalizando a minha fala dizendo o seguinte, quando fizeram a pergunta se era o fim da Era Vargas, né? Café Filho tentou acabar com a Era Vargas. Hoje ninguém sabe quem é Café Filho, mas todo mundo sabe quem é Getúlio Vargas. Eu creio que o Brasil passa por uma transformação muito grande, e a gente discutiu algumas coisas aqui, e há um tripé muito importante que a gente tem que fazer. Eu sou municipalista convicto, eu acho que a gente tem que fazer uma descentralização, a participação popular, e aí os núcleos que o partido está construindo uma coisa muito importante, e a geração de empregos. Se você juntar esse tripé, a gente alavanca muito o país. E dizer que foi uma honra muito grande, agradecer ao Maneca, eu sou um admirador do Maneca, pelo sonho sempre dele de fazer, através da Universidade Leonel Brizola, a construção desse canal de debates, ou mesmo dos cursos de formação, essas coisas todas. Mas foi uma honra muito grande estar aqui debatendo com vocês, aprendendo, porque, embora não seja pedetista, eu sou getulista, brizolista, janguista, ou seja, defendo a filosofia trabalhista com muita convicção de que é uma filosofia e um regime político, ideológico, que pode solucionar as questões mais profundas do povo brasileiro, por causa de ter a questão da solidariedade, a questão da igualdade, a questão efetiva de respeitar as coisas públicas, respeitar o povo mais sofrido e, acima de tudo, caminharmos juntos. E dizer que estou às ordens. Gostei da experiência, falar para 7 mil pessoas, dar aqui um recado e dizer, olha, precisamos juntos, né, agora, nessa luta, pressionar aqui o Congresso, fale com o seu deputado, fale com o seu senador, mesmo que não seja do seu partido, mas que seja da sua cidade, da sua região, para que ele aqui tome juízo na votação. Criamos uma consigna que diz o seguinte, votou contra, quem vota contra não volta. É porque boa. 2018 vai estar aí. Está aí tanto isso, está pegando, que está um medo danado que o Rodrigo Maia se arvorou de resgatar uma PEC de 73 para adiar as eleições, para que eles não se submetam às eleições. Tem medo do povo. Porque serão varridos desse Congresso Nacional. E creio que são experiências como essa que vão dar, porque isso depois torna um viral dentro da internet, são segmentados trechos, aquelas coisas todas, e poderemos mostrar para muita gente as verdades que acreditamos. Né? E se não tiver uma utopia, né, eu sou um homem que tem o seguinte, olhos nas estrelas e pé no chão. E, acima de tudo, com pensamentos utópicos, que se eu não acreditar na utopia, eu não consigo sobreviver. E como sou jovem há mais tempo, né, já que você é muito jovem, eu sou jovem há mais tempo, posso dizer, a gente já viu esse filme,
E a gente ganhou várias vezes. Perdemos algumas. Vamos ganhar de Não novo. faz parte da vida, mas nós vamos ganhar essa e de goleada. Amigos, eu queria agradecer a paciência de vocês, mandar um abraço carinhoso ao amigo Maneca. Maneca é um exemplo para a gente, um exemplo de carinho, de amor a uma causa, de lealdade, de coerência. Maneca é um exemplo de vida. E eu não estou à altura de substituí-lo, mas eu sou abusado mesmo. Mandaram eu sentar na cadeira, eu sento, quebro tudo quanto é protocolo, queriam me dar coisa linda, eu não vou ler. Queriam que eu fosse apresentador, não fui, eu falei. E tenho dito. Mas eu quero terminar, só para convocar vocês que estão falando. Hoje eu estou na presidência nacional do PDT. Está completando esse ano. Brizola morreu em 2004, estamos em 2017, 13 anos. De 2 em 2 anos eu passo por uma eleição. E sempre fui reeleito, mais por generosidade dos meus companheiros e amizade, do que porque qualquer qualidade pessoal. Mas eu cheguei aqui, amigo Neto, e isso eu quero que sirva como motivação. Não como exemplo, não sou exemplo para nada. Vindo do nada. Eu não tenho parente na política, eu perdi meu pai muito novo, sou arrimo de família desde garoto. Tudo para mim foi difícil, mas eu sempre acreditei. Eu nunca deixei de lutar. Já sofri muitas injustiças, eu nunca tive um processo para responder, nunca. 37 anos de vida pública no mesmo partido. Estou desde o dia 26 de março de 1980, quando fundou o PDT, no PDT. Sequer nunca me convidaram para outro partido que nunca ninguém teve coragem. Ou nunca ninguém me quis. Mas eu, quando estou falando para essa gente que está nos assistindo agora, eu estou me lembrando do Carlos Lupe no Amaro Cavalcante. Escola estadual, chamava Centro Interescolar Amaro Cavalcante. Está hoje até lá no Largo do Machado. Eu fui incumbido de fazer um relato de uma peça teatral baseada num livro que naquela época vendia muito, chamado A Gaivota, de Jonathan Sacks. Eu não sei nem o inglês direito, se não for, fica por isso mesmo. E eu, de improviso, o auditório do Amaro Cavalcante está lá, lotado, devia ter umas 800 mil pessoas. No final, entrou os únicos 2 pessoas de terno. Eu olhei, que diabo é isso? E na cocheira, aquele negócio que o pessoal fica atrás na cocheira. Eu falei, o que é isso aí? Ah, são 2 caras do SNI, estão aqui para ver o que tu vai falar. E olha, toma cuidado que eles estão aqui para levar alguém. Como você é a última fala, vai ser você. Eu tremia que nem varapau, sabe? Que nem aquela ventania que dá no campo e treme. Mas eu fui. Tremendo, mas fui. E como eu não podia falar, eu me baseei nesse livro, A Gaivota, e numa música que fazia muito sucesso, gravada à época pela Maria Bethânia, que é uma versão, Sonho Impossível. The Impossible Dream, a Dream Impossible. E isso para mim virou, e eu repito isso sempre, porque virou uma motivação de vida. Que é uma das letras mais lindas. E ela dizia assim, sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a terrível prisão, voar do limite improvável, cravar esse inacessível chão. Essa é a nossa lei, essa é a nossa missão. Varar e furar esse mundo e cravar esse chão. Nos ajude a construir um Brasil para você. É nosso sonho. Mais do que nossos filhos, mais do que nossas famílias. Criar a nação e a pátria brasileira. Obrigado e desculpa. Lupe tivesse cantado no início, a gente tinha aumentado a audiência. Um abraço a todos. Um abraço. Nunca mais eu vou...